Está no ar, pela Rádio Estúdio AFM, pelo Facebook, pela TV Suzano, canal 9 da NET, o programa Quinta de Luz, a vida em trânsito, que irá até às 22 horas. Quinta de Luz é um programa que visa aproximar você, querido ouvinte, dos ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. Boa noite a todos. Eu sou o Alberto Pontes, da Associação Beneficente Vinha de Luz. E comigo estão os companheiros Almir. Boa noite a todos. Meu nome é Almir. Estou representando o grupo de samaritanos do projeto Livraria Espírita Itinerante Samaritano do Brasil. Antônio Carlos. Boa noite a todos. Carlos, eu represento a instituição beneficente Vinha de Luz, Suzano. José de Jesus. Boa noite a todos. Eu sou José de Jesus, sou trabalhador da entidade espírita Luz e Caridade Ramati. Isso, como deu para ver aí, o Calixto está na parte técnica aí, na assessoria técnica do Facebook, da transmissão na rádio, que é supervisionada pelo nosso companheiro Arlindo dos Santos, a quem nós agradecemos pela concessão na Rádio Estúdio A FM. Agradecemos também ao Fábio Pereira, da TV Suzano, canal 9 da NET, e ao nosso companheiro Perrim, que coloca o nosso programa no ar. Este é um programa da USE Intermunicipal do Alto Tietê, uma entidade que objetiva a união de todos os espíritas. A USE Intermunicipal do Alto Tietê fazem parte as seguintes cidades: Salesópolis, Biritiba-Mirim, Mogi das Cruzes, Suzano, Poá, Itaquaquecetuba e Ferraz de Vasconcelos. Portanto, se você é trabalhador de casa espírita de uma dessas cidades, venha fazer parte da USE Intermunicipal do Alto Tietê. Qualquer trabalhador de casa espírita pode fazer parte das nossas reuniões, trazendo as suas opiniões, as suas sugestões. Para tanto, você pode entrar em contato conosco através do telefone 969-471763. E aí você já será convidado a participar das reuniões da USE Intermunicipal do Alto Tietê. Nós contamos sempre com a presença do nosso Mestre Jesus, nosso modelo e guia. É assim que nós vamos nos unindo alegremente e vamos buscando o mentor do nosso programa. Vamos buscando a figura meiga e serena do nosso Mestre Jesus. Jesus amado, te rogamos com humildade que nos leve até Deus, nosso Pai. E assim, amparados por Jesus, nos dirigimos ao Criador. Deus de misericórdia, Deus de amor, Deus de bondade, nós queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade deste programa. E queremos te pedir, Senhor, que os nossos ouvintes sejam blindados com o discernimento necessário para que possam apropriar-se das ideias, dos ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. Pedimos ao mentor desse nosso programa, Pai, que nos oriente, nos fortaleça, nos inspire, para que possamos levar o melhor para nós e para os nossos ouvintes. E assim seja. Você está convidado a compartilhar as nossas páginas no Facebook, facebook.com/quintauzeiate, ou ainda facebook.com/mogiuzei.
Participe do nosso programa enviando uma mensagem pelo WhatsApp. O WhatsApp é 11 96947 1763. A Ibelize irá atendê-lo com muito carinho. Você pode trazer as suas sugestões, as suas opiniões, as suas dúvidas e assim participar do nosso programa, nos iluminando com a sua presença, amiga. Nós vamos então para a primeira parte do nosso programa, no Refletindo sobre a Moral Evangélica. O Almir nos lerá a lição Destinação da Terra, Causa das Misérias Humanas, no capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa de meu pai. Almir, Alberto. Então, vamos prosseguir no capítulo 3. Há muitas moradas na casa do meu pai, do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, vamos ao texto. Muitos se admiram de que a terra haja tanta maldade, tantas paixões grosseiras, tantas misérias e enfermidades de toda natureza. Daí, conclui que a espécie humana bem triste coisa é. Provém esse juízo do acanhado ponto de vista com que se colocam os que imitam, dá uma falsa ideia de conjunto. Se considerar que na Terra não está a humanidade toda, apenas uma pequena fração da humanidade. Com efeito, a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão que povoam os inúmeros de orbes do nosso universo. E é a população na Terra em face da população total desses mundos. Muito menos que a de uma aldeia, junto com a de um grande império. A situação material, moral da humanidade terrena, nada tem que se espante, desde que se leve em conta a destinação da terra e natureza dos que habitam. E dos habitantes de uma grande cidade, pouquíssima ideia de os julgar-se pela população dos seus quarteirões mais íntimos. No hospital, ninguém vê senão doentes estropiados. Uma penitenciária, vê-se reunidas todas as torpezas, os vícios salubres, antes, em sua maioria, são pálidos, franzinos, permissos. Lembra-se que a Terra, como um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, um sítio malsão, ela é, simultaneamente, tudo isso. Entender-se-á, porque as aflições sobrelevam aos gozos. Enquanto não se mandam para o hospital e se acham com saúde. Em casas de correção, os que nenhum mal praticam. Tais e as casas de correção não se pode ter por lugares de deleite. Assim como numa cidade, a população não se encontra todas em hospitais ou nas prisões, também na Terra não está a humanidade inteira. Do mesmo modo que do hospital saem os que curaram, e da prisão os que cumpriram suas penas. O homem deixa a terra onde está curado de suas enfermidades. Ouvintes, vamos para os comentários. Então, há muitas moradas na casa do meu pai. Eu não sabia que o nosso universo, muitas galáxias, bilhões, e cada uma delas tem bilhões
estrela, e cada uma estrela tem o seu conjunto de planetas. Podemos fazer essa comparação com o sistema solar, a nossa casa. Nós, entes queridos, morando dentro desse lar, né, somos mundos. Ou seja, nós somos espíritos imortais. Cada um tem a sua individualidade. Cada um tem seus hábitos, seu aprendizado e outras vidas pretéritas, e trazer uma série de mazelas, também de virtudes. Encontrar dentro do lar, né, os nossos entes queridos, no passado, foram nossos desafetos, nossas vítimas. O nosso lar é que nós vamos nos reencontrar. Cada um é um mundo, é uma individualidade, que nós precisamos entender um ao outro, compreender, colocar no lugar do outro, procurar a harmonia que tem o sistema solar em relação aos seus planetas. No momento que nós compreendemos um ao outro, trazendo tudo aquilo que nós almejamos no dia, que é a paz. A paz começa dentro do lar. Nós vamos entender com nossos entes queridos, procuramos nos crescer junto, para que possamos um dia estar melhor que o nosso. Então, companheiros, vamos conhecer, né, esse mundo que habita dentro do nosso lar, penetrar no mundo, no interior de cada um dos nossos entes queridos, e colocar no lugar do outro, para que possamos ter uma visão maior de compreensão, de entendimento e de perdão. Passo agora para o Alberto, para dar complemento nos comentários. Alberto? Antônio Carlos. Nosso querido Almir, tema, né, tão bonito, tão importante, que desperta tanta curiosidade na gente, né? Mesmo nós, né, que estamos aqui na frente, que vez ou outra estamos falando sobre esse tema, é sempre estimulante, é muito bom. Então, destinação da Terra, causa das misérias humanas, do Evangelho segundo o Espiritismo. É um convite aí para aqueles que estão nos ouvindo, né? Aonde buscar mais informações sobre esse assunto. Tá? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, item causa das misérias humanas. Então, como o meu amigo já muito bem falou, né? O universo é imenso e Jesus já afirmou: a casa de meu pai tem muitas moradas, vos teria dito. Então, muitas moradas. É muito fácil, eu vou traçar um paralelo, conforme o próprio texto está nos dizendo. Não precisa ir muito longe para perceber essa verdade que o Cristo nos afirmou. O texto explica muito bem. Exatamente o nosso planeta, a nossa cidade. Vamos dizer aí, Suzano, Mojica, a maioria, né, é o nosso setor, né, a USE, né, de Mogi e região, né, na nossa região aqui, que a USE alcança, né. Se olharmos, nós vamos ter na nossa cidade vilas, bairros, com muita necessidade, com muita carência. Pessoal que tem um padrão de vida mais simples, mais modesto, mais humilde. Eles acabam se agrupando numa região onde o seu poder aquisitivo lhe permita sobreviver ou viver. Muitas dessas pessoas, nós observamos que têm uma vida íntegra, cuidam, criam seus filhos, ajudam a criar os netos e ficam todos juntos, aquela grande família. E, ao mesmo tempo, observamos Suzano, Mogi,
Poá está começando a ter alguns condomíniozinhos pequenininhos, alguns núcleos, né? Principalmente edifício que está chegando lá, né? Mas vamos falar de Suzano, Mogi, Isabel, Arujá, essa região aí que nós vemos muitos condomínios. Ao mesmo tempo que vemos bairros simples, dependendo da ajuda social do governo municipal, estadual, federal, vemos também condomínios. Condomínios aonde os habitantes daquele local desfrutam de todo o conforto possível que o seu dinheiro possa trazer. Não vamos entrar em questão política aqui. Só estou dando exemplo. Não precisa buscar comparativos imaginários pelo universo, né? Ou buscar os autores que falam dos mundos civilizados. Tem muitos, né? Muitos não, tem alguns, desculpe, tem alguns que falam de mundos civilizados, né? Não vamos, nem precisa, é por isso que eu estou dando exemplo daqui. Claro que aquele que habita o condomínio, não forçadamente, com condições de sobra para estar ali. De tempo em tempo, uma vez por ano, geralmente esse pessoal, uma vez por ano, vai viajar para fora do país, melhor ainda do que aquele que ele habita, uma Suíça, uma Alemanha, a Europa toda ali, né? Estados Unidos, a parte nobre ali dos americanos, Canadá, enfim, Suíça, Suécia. Com certeza, essas pessoas estão desfrutando um padrão que, aos olhos de quem chega de fora, nossa, essa pessoa é um felizardo, é isso, é aquilo. Ou o contrário, quando visitamos um bairro necessitado, através das comunidades que prestam socorro, amparo, né? Vamos perceber também pessoas que habitam ali que despertam em nós a compaixão, a vontade de ajudar, de socorrer, de acalentar, de dar uma força, de encaminhar para algo melhor. Nos desperta isso. E é nesse sentido que o mestre falou. Realmente existem planetas habitados piores, iguais e muito melhores do que a Terra? Existe. A própria ciência já confirma isso. Eles não têm foto, que nem dizia no programa de humor lá da Rede Globo, do antigo Chico Anísio, finado Chico Anísio, né? Registrou, tirou foto, filmou. Não tem jeito ainda. Nós não chegamos. A NASA e outros organismos internacionais de pesquisa, né, não chegou nisso tudo ainda, mas eles provam, através de diversos mecanismos, que existe vida lá fora. Ou, pelo menos, condições análogas, idênticas ao planeta Terra. Então, não estaria perdido aquele mundo, né? Claro, está habitado. Mas, como comparativo, voltamos ao exemplo daqui, do nosso planeta. No mesmo ambiente de trabalho, mas quem está nativa aí, está nos ouvindo e está nativa. No mesmo ambiente de trabalho, vão se congregar pessoas de regiões da cidade, necessitadas, e de condomínios, de regiões nobres, ou até de outras cidades que vêm. Alguns, então, diretores industriais de grandes empresas, né, gestores, né, presidentes de grandes grupos aí, administradores, nem em Mogi tem. Quem Mogi sabe do que eu estou falando. Um edifício quase no centro de Mogi lá, que um deputado, empresário e político desce ali de helicóptero. Heliporto do edifício. Com certeza, Calixto deve saber disso, né, Calixto? E outras pessoas aí de Mogi. Pelo menos fazia isso. Eu não sei se ainda está fazendo. Até algum tempo atrás. Então, para ver, fazendo uma análise da situação do ser humano nesse planeta, é difícil, sejam sinceros, é difícil imaginar que exista também lá para fora, se aqui a diversidade de valores sociais, intelectuais é tão absurda, tão grande, por que Deus povoaria só o nosso planeta? Um planeta, agora me foge a memória, que orbita uma estrela de quinta ou sexta grandeza, habitado, sabendo-se que no núcleo
da Via Láctea, que é a nossa galáxia, existem as maiores e mais potentes estrelas, com capacidade de orbitar em seu, em seu campo gravitacional grandes planetas, planetas com composição muito superior à Terra e automaticamente habitando seres vivos. A forma, não sei se é igual à nossa, mas uma muito à nossa frente. Então, por que duvidar disso? Por que não acreditar nisso? Hoje, a ciência corrobora conosco, né? Nesse sentido. Eu estou convicto, nunca vi um ET e também nem quero ver, mas eu estou convicto que tudo demonstra que existe vida humana fora do planeta Terra. O próprio Cristo nos disse isso. Então já temos um grande motivo de acreditar. Mas a ajudazinha que a ciência nos dá, através das suas pesquisas, isso nos deixa convictos. Existe, sim, vida fora da Terra. E aí, a destinação da Terra. Então, por que aqui é tão irregular? Os romanos falam que mundos regenerados e mundos superiores, mundos felizes, mundos regenerados, mundos felizes e mundos divinizados, né? Todos acima de nós, né? Por que lá é equilibrado? Porque saíram dessa situação de expiação e provas. Os seus habitantes conquistaram esse status moral, social. Eles já desenvolveram a intelectualidade somada com a moralidade. Logo, não tem débito. O que tinham que acertar com os seus semelhantes nos mundos onde habitaram, já acertaram. Os romances falam tão bem disso. Romances de Emmanuel, de André Luiz e outros aí falam muito bem disso. Enquanto não acertarmos, por isso destinação na Terra, né? Enquanto não acertarmos vou usar uma gíriazinha popular, nossas pendengas, né? Ou nossas diferenças, enquanto não saudarmos nossos débitos morais com o próximo, a que lesamos em vidas anteriores ou nessa daqui mesmo, ficaremos presos assim, ficaremos à disposição do Cristo, de Deus, para nos conceder uma nova oportunidade e podem ter certeza que será de novo no nosso planeta, aqui na Terra. Porque ainda não alcançamos o status de seres mais inteligentes, mais éticos, mais humanos, mais amorosos, mais respeitosos. Temos que continuar aqui, que é uma grande escola para despertar em nós esses valores. Uma vez conquistados esses valores, seremos convidados. Eu devo ter falado aqui, muito provavelmente alguém de vocês que está ouvindo hoje já ouviram, o caso de Bezerra de Menezes, que recebeu o convite através de Celina, uma mensageira de Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, né, para seguir para outras casas do Pai, conforme o Cristo tinha anunciado, já lá no tempo dele, na Bíblia, né? E ele pensa bem, foi logo num dia que a colônia que ele estava fazendo um tipo de uma homenagem para ele, né? E tinha um monte de gente lá, espíritos, né? Homenageando ele, cantando o nome dele, enfim, o romance explica direitinho isso daí. E ele recebe o convite. Aí ele fica emocionado de receber o convite vindo diretamente de Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, né? A rainha dos céus, né? Dos anjos dos céus, conforme o Cristo fala em um determinado romance que tem para vocês ler aí, né? Ele emocionado, ele pede para que Celina avise, desculpe-se diante da Mãe Santíssima, que ele ainda precisa ficar na Terra. Tem muita coisa para ele fazer aqui. Seus irmãos encarnados estão em sofrimento terríveis. Ele sente que ele pode ajudar bastante. E aí Celina manda dizer que
Celina manda dizer que a comunicação entre eles, entre anjos, é a velocidade do pensamento, né? A Mãe Santíssima manda dizer que você pode ficar. Aí eu não lembro agora os detalhes, teria dado uma moratória para ele de 50, 100 anos, eu não lembro agora. Aí já é detalhe, já estou esticando muita conversa. E nessa moratória, ele, pelas minhas contas, ele está por aí ainda. Ainda não venceu essa moratória. E depois desse tempo, aí sim, ele teria feito o que ele podia por nós, e depois disso seguiria rumo às estrelas aí num planeta onde ele pudesse continuar a sua própria evolução, para se tornar também mensageiros de Deus, fazer parte dos mensageiros de Deus em mundos mais evoluídos. Então, destinação da Terra, aí. Por enquanto, estamos no mundo de expiação e prova, ameaçando, ensaiando a mudança para o estado de regeneração. Isso depende de nós só. Se nós nos esforçarmos, se cada um de nós mudar nossos pensamentos, o nosso foco, a nossa forma de encarar as coisas, de ver o próximo, se nós fizermos esse esforço no sentido de mudar, de não querer mais ser um errado, nascer, ter as oportunidades e jogar fora. Não quero mais isso, cansei, eu vou mudar. E dessa vez eu vou, quando eu retornar, quando Deus me chamar de volta, que há de demorar bastante, né? Ninguém quer partir daqui, e nem deve amar a vida que recebeu. Mas quando eu voltar, poderei chegar do outro lado honrado, receber o aplauso dos irmãos que estão lá, os irmãos, sim, os espíritos amigos que estão lá nos esperando e nos homenageando. Muito bem, Antônio Carlos, dessa vez você conseguiu. Dessa vez, aqueles débitos que estavam faltando, você conseguiu, você honrou. Não estou falando que vai ser assim comigo. Muito provavelmente vou ter que voltar aqui errado de novo, né? Cabeça dura, né? Mas é assim que funciona. Por isso que a destinação da Terra ainda é ter esses guetos de necessidade e essas ilhas de fantasia aí que são os condomínios. Não que quem mora no condomínio é melhor do que quem mora no gueto, pelo amor de Deus, entendam bem. Eu dei um exemplo assim, muito chulo até, né? Sobre essa realidade. Eu só falei que se aqui existe conforto, vamos dizer assim, conforto de sobra para alguns e não para os outros, é porque ainda somos rebeldes contra a lei de Deus. E essa nossa rebeldia nos faz cometer abusos e, com certeza, se o nosso poder, se formos pessoas de poder, né, como estou dizendo, aí, poderosos, né, no mundo, o nosso luxo vai ser a miséria do próximo. Enquanto isso não mudar, a Terra vai ter sempre uma destinação de sofrimento para muitos e de uma falsa felicidade para os poucos que mandam no mundo. Mas isso está começando a mudar, as pessoas estão despertando, graças a Deus, né? É isso. Roberto? Você está ouvindo pela Rádio Estúdio AFM e assistindo pelo Facebook, no endereço facebook.com/quintauzeiate, o programa Quinta de Luz, a vida em trânsito. Nós queremos enviar um abraço para o Josafá Teixeira, que está acompanhando o nosso programa lá em Poá, junto com a nossa companheira Ivelise. Quinta de Luz é um programa que visa aproximar você, querido ouvinte, dos ensinamentos de Jesus, à luz da doutrina espírita. Mande-nos uma mensagem pelo WhatsApp 11 96947 1763. Você pode enviar sugestões, críticas e principalmente suas dúvidas para o nosso programa, que a nossa equipe irá responder à luz dos conhecimentos da doutrina espírita. Eu vou repetir o número: 11
6947 1763. Quinta de Luz é uma realização da USE Intermunicipal do Alto Tietê e vai ao ar todas as quintas-feiras das 20 às 22 horas. Compartilhe as nossas páginas no Facebook, no endereço facebook.com/mojiusei ou facebook.com/quintauseiate. Ainda você poderá rever parte deste programa na TV Suzano Net, canal 9 da NET, em Suzano. Se você for assinante da NET, está convidado a visitar o canal 9 todas as quintas-feiras, às 9 da noite. Vem com a gente! E então nós convidamos para continuar aí nosso companheiro José de Jesus. José? Opa! Essa lição, se nós formos fazer uma análise dela, como foi feito muito bem do Alberto, o Almir, nós vamos vendo o planeta Terra, né? Não é o planeta Terra é uma escola, né? E todos nós somos alunos. Imaginamos uma universidade, né? Onde tem espíritos mais inteligentes, menos, aqueles que ainda estão no primário ou no prezinho, e aqueles que já estão saindo, vamos dizer assim, do colegial, falando na linguagem antiga, né? Se preparando para entrar numa faculdade. Quem são esses espíritos? Como foi falado, a lição diz que a casa do Pai tem muitas moradas. Ninguém vai morar nenhum que está. Esse planeta aqui é uma escola, como todos nós sabemos, e aqui só cabe alunos até o colegial. Quem está no nível universitário já foram para outros mundos, né? E não vai vir para cá, eles podem vir para cá como professores, como estagiários, dando exemplos para nós, porque eles já viveram tudo isso que nós estamos passando. Haja visto esses espíritos que estão aí, que nós conhecemos agora na atualidade, Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Bezerra de Menezes, e tantos outros espíritos que a gente não conhece, todos que vieram dando exemplo para nós de como viver. E o que nós temos que aprender aqui? Até hoje, eu conversando com um amigo, ele falou uma coisa bem interessante. Ele falou assim, muitas vezes as pessoas falam tanto em amar o próximo, mas ele ainda não aprendeu nem a respeitar o próximo. Antes de você aprender a amar o seu semelhante, nós temos que aprender a respeitar. Respeitar de que forma? Como é um planeta escola e tem pessoas, espíritos de todos os níveis, o que nós devemos respeitar? As opiniões. Que muitas vezes nós queremos impor a nossa religião a outras pessoas. Imaginemos o Pai, Criador, o universo, onde existem planetas, escolas, que ainda são planetas escolas. Imaginemos o planeta mais evoluído. Ainda é um planeta escola. Mas quem que vai habitar lá? Muitas vezes nós achamos que é só aqui o planeta Terra, que é um planeta escola. Todo o universo é uma escola de espíritos. Todo o universo é uma escola de espíritos que estão aprendendo. Porque o único soberano sobre tudo isso é o Pai, é Deus. Só Ele. O resto, todos nós, todos os espíritos, todas as suas criaturas, estão em escolas. Pode levar bilhões, trilhões, quintilhões de anos
para chegarem a um nível como de conhecer Deus. Quantos de nós que ainda no nível que nós estamos não conhece Deus, não gosta nem de falar de Deus? Nós ainda precisamos que alguém mostre um caminho para nós. Nós precisamos que alguém ainda nos guie, pega na mãozinha e nos leva, né? Esse é o planeta em que nós, olha bem, nós já fizemos por merecer. Porque nós, segundo os espíritos, existem planetas muito mais inferior do que o planeta Terra. Se existem planetas inferiores do que a Terra, quer dizer que a Terra já saiu da base, né? Então, é isso que nós devemos ver, as oportunidades que nós temos de aprender aquilo que o básico. Nós ainda estamos aprendendo o básico, que é respeitar os nossos semelhantes. Porque só pode amar quem respeita. Quem não aprendeu ainda a respeitar, vai aprender a amar. Vai falar de amor. Muitas vezes nós falamos de amor. Qual é o segundo mandamento? Jesus resumiu dos 10 mandamentos nesse planeta escola para nós. Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas só que nós não aprendemos ainda. Porque nós saímos lá, onde nós, há 2000 anos atrás, deveríamos ter aprendido a respeitar, para podermos, nesses 2000 anos, aprendermos a amar. E nós, segundo os espíritos, estão nos alertando que nós estamos passando por um planeta de regeneração, saindo de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. E nós ainda criticamos, falamos das oportunidades que o outro tem, não das oportunidades que nós temos. Muitas vezes nós não damos graças pelas oportunidades que nós estamos. E esse momento ímpar que a humanidade está vivendo, o que nos mostra? Desenvolver o quê? Como nunca foi falado, fraternidade, de amor para com o próximo. Entrar buscando Deus, buscando o Criador, através da oração, através das vibrações de amor, né? Nós passamos a ver o outro como irmão, porque nós estamos vendo nossos irmãos que estão do nosso lado encarnando. Porque só existe vida. O que nós estamos educando? O corpo ou o espírito? Nós estamos educando o eu, que é o espírito. O espírito é eterno. E muitas vezes nós ainda criticamos a lição que está sendo meio difícil. Porque nós estamos passando por uma provação difícil, a humanidade. Todos falam de provas, o mundo de regeneração. Qual é esse mundo de regeneração que nós tanto almejamos? Como que é esse mundo? Nós não sabemos. Sabemos que é onde haverá compreensão, onde haverá entendimento entre os povos, entre os irmãos que estão dentro do nosso lar, uma compreensão mais justa, mais amigável. Será que é isso? Será que nós já estamos preparados para esse momento? Nós temos ainda que passar por uma situação dessa, por uma pandemia dessa situação, nos alertando que todos nós todos nós temos o mesmo valor, não importa, está morrendo rico, morrendo pobre, encarnando, né? Pobre, rico, milionários. O que será? Está mostrando para nós que todos nós somos iguais. Que esse planeta aqui é um planeta escola, onde existe bandido, onde existe ladrões, onde existe falcatrua ainda, onde o irmão quer enganar o irmão. Esse é o planeta que nós estamos. Agora, nós já sabemos que existe planetas muito mais evoluídos do que o planeta Terra.
Não sei se vocês já ouviram, falar um pouco de ficção, tem um programa, um filme que é da Discovery Channel, tipo aquela Jornada nas Estrelas, onde ele mostra ali, e esse filme, Jornada nas Estrelas, quantos anos já tem esse filme? Mais de 30 anos. E o filme mostra os planetas habitados, e as pessoas ainda acham que não, é ficção, é só ficção. Alguém que sonhou com isso e está aí fazendo filmes, mostrando para todo mundo que existe mundos habitados, planetas habitados, povos diferentes de nós. Então, é isso que eu tinha que falar, né? Mostrando, lembrando quem somos nós. Precisamos saber quem somos nós. Nós somos espíritos eternos. Isso tem que ficar claro, gravado na nossa consciência. Porque nós já trazemos tudo isso dentro de nós. Só precisamos ter coragem de vivenciar os ensinamentos de Jesus. Relembrar e vivenciar esses ensinamentos que Jesus nos trouxe no nosso dia a dia. Ser o exemplo. Como o Calixto, acho que uma vez falou, nós devemos ser o evangelho vivo. Estamos aqui na Terra. Esse é o nosso exemplo. Uma correção aqui na nossa fala. Eu disse que o Josafá Teixeira estaria em Poá, ele está em Mogi das Cruzes, né? E também tem a nossa ouvinte, Cibele Dias, que é de São Miguel Paulista. Então, nós agradecemos aí a audiência do Josafá em Mogi das Cruzes e da Cibele Dias, em São Miguel Paulista. Calixto? Alô, Calixto? A sua voz desapareceu no Facebook. Isso. Ok. Então, enquanto o Calixto dá uma olhada, assim que você quiser, você volta, tá bom, Calixto? Eu só vou preenchendo o tempo aqui com alguma fala, tá bom? Então, vamos falando aqui aos nossos ouvintes, aos espectadores da TV Suzano, também para os nossos internautas no Facebook, facebook.com/mogiuzeiate. Na pergunta número 56 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: a constituição física dos diferentes globos é a mesma? Respondem os espíritos: não, não se assemelham em nada. Então, essa questão nos leva àquelas observações que a ciência faz com os equipamentos que nós temos na Terra, não é? Eles sondam os outros planetas e não acham vida, não acham nada que possa responder à vida do ser, como a vida aqui na Terra, a vida do ser humano. Porque a constituição física desses ambientes é diferente. Então, respondem os espíritos: não se assemelham em nada. Aí pergunta ainda Kardec: como a constituição física dos mundos não é a mesma, podemos concluir que os seres que os habitam têm corpos em uma organização diferente? Então, Kardec quer saber se a organização física dos corpos nestes outros planetas também é diferente. Respondem os espíritos: sem dúvida, como entre vós os peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar. Então vejam, queridos irmãos, que há uma grande diferença na constituição física destes planetas. Por isso, os instrumentos que nós temos na Terra não têm condições de observar a vida
que lá existe. Esperam que a vida seja semelhante à vida aqui na Terra, devido à limitação que nós temos com o nosso conhecimento e os instrumentos que nós temos, né? Veja que interessante que é, né? Entre nós e Deus há uma distância, um grande abismo, né? Como a gente observa no Evangelho, né? A grande distância que existe entre Abraão, Lázaro e o homem rico, né? Então ele diz para ele, Abraão diz para o homem rico: entre nós há um grande abismo, né? Então há uma grande distância entre nós e Deus. Então nos mostra a razão que, se nós progredirmos, passamos por planetas muito inferiores à vida da Terra, né? Que são chamados pelos espíritos de planetas primitivos. É onde nós vivemos as nossas primeiras experiências como inteligência, né? Então, vivendo essa experiência como inteligência, nós passamos por estes mundos primitivos. Agora, existem irmãos que já avançaram intelectualmente e moralmente depois da gente. Então, estes estão em estágios superiores nesses planetas superiores. Então, nós vivemos desde os mundos primitivos, né, até os mundos felizes. Esta é a lei do progresso. Nós caminhamos, nós avançamos através dos mundos, né? Como disse aí o Antônio Carlos, falando da questão da evolução do nosso irmão Bezerra de Menezes, né? Então, esse espírito de Escol, ele já poderia estar vivendo em planetas mais avançados, mas ele preferiu continuar conosco para nos auxiliar na nossa evolução. Então, entre as leis morais, nós encontramos a lei de liberdade. O que nos proporciona essa lei de liberdade? Nos proporciona o livre arbítrio. E, de acordo com o nosso livre-arbítrio, ou nós vamos permanecer estáveis no planeta e nas condições morais em que estamos, ou então nós vamos melhorando a cada experiência e ganhando, então, condições de vivermos em mundos melhores. Então, se nós nos entregarmos à obsessão pelos bens terrenos, ficaremos presos ao planeta Terra, ficaremos presos a estas condições. É como se fosse um magnetismo, né? Porque pelas leis divinas nós somos então conduzidos a viver na condição de acordo com a nossa evolução. Mas então, sabendo disso, sabendo que nós temos estas oportunidades, nós vamos então buscar virtudes mais elevadas, virtudes maiores do que as que nós já conseguimos conquistar. Então, elevados, felizes, nós vamos viver em planetas melhores do que o que nós estamos vivendo. Agora, hoje, nós temos pessoas boas, pessoas más, né? Devido à sua condição. São os bons porque entenderam que o caminho da virtude é o melhor caminho. Os maus, porque ignorantes ainda desta possibilidade, permanecem sintonizados com o mal, porque não acreditam que possam avançar. Assim como a ciência, por exemplo,
não acredita que existem outros mundos, porque eles não podem tocar, não podem provar que existam esses mundos, então, estes seres também que vivem em condições inferiores, estes seres não acreditam que possam seguir adiante. O que nós, então, devemos fazer? Vamos observar a fala de Allan Kardec. Façamos, portanto, todos os esforços para não voltarmos aqui após esta existência e merecermos ser admitidos num mundo melhor, num desses mundos privilegiados, onde o bem reina absoluto, e lembraremos de nossa passagem pela Terra apenas como um exílio temporário. Então, esta é a nossa observação a respeito desta fala. Eu convido os nossos companheiros que queiram fazer alguma observação ainda sobre este capítulo que nós estamos estudando. Ô, Roberto, se nós olharmos o que nós estamos fazendo, o que é o planeta escola? Nós falamos, e os Espíritos nos falam, que o planeta Terra nos proporciona tudo aquilo que nós precisamos para a nossa evolução. Se nós todos estivéssemos no mesmo nível de evolução, vamos imaginar assim, né? Como que nós iríamos aprender? Isso, Como nós tem que auxiliar o iríamos outro. desenvolver a tolerância? Como que nós iríamos desenvolver o amor? Até Isso. o ódio que nós já sentimos em algum tempo, como que nós íamos desenvolver isso aí? Eliminar isso de nós, né? Se nós vamos imaginando que nós estamos evoluindo e hoje nós estamos aqui, então vamos dizer assim que nós já fomos muito pior do que somos hoje. Então, esse planeta que nós estamos, nós fizemos por merecer e o planeta, ele proporciona a nós tudo aquilo que nós precisamos. Por pior que seja a nossa situação no planeta, o homem educa o homem. O homem cura o homem. Vai vir quem aqui? Um espírito. Jesus vier na Terra e reencarnar, ele vai ser um homem. Como ele já foi um homem que reencarnou e deu exemplo. E diz sempre, tudo que eu faço, todos podeis fazer. Se ele fez, nós podemos fazer o que ele fez, ele não veio aqui passar no planeta, não é um hotel 5 estrelas. E ele sabia disso. Então, é isso que nós devemos refletir. Das oportunidades. Qual é a oportunidade que eu tive hoje? Qual é o aprendizado que eu tive hoje? Eu vou desenvolver a caridade. Eu preciso de quem para me desenvolver a caridade? De uma pessoa necessitada. Concorda? Se ninguém tiver uma necessidade que seja, nós não conseguimos desenvolver isso em nós. Então, nós precisamos dessas criaturas. E se eu preciso cuidar de um doente, se não tiver um doente, como que eu vou aprender a cuidar dele? E eu também um dia serei um necessitado. Na minha velhice, né? Como que nós vamos... Porque, segundo os próprios espíritos nos falam, e o que nós conseguimos enxergar, a nossa pequenez, o homem nunca viveu tanto como está vivendo agora. Quantos estão passando dos 80 anos? Né? Então, é oportunidade. Esse planeta nos proporciona as oportunidades que nós precisamos.
nós é que temos que observar essas oportunidades e transformar o nosso comportamento, o nosso pensar, o nosso agir perante as oportunidades. Não criticar as oportunidades. Não, porque quando é uma coisa boa, nós não falamos. Quantas coisas boas nós já tivemos na vida? E nós não comentamos. Agora, as ruins, as dificuldades, nós falamos todas, nós lembramos das dificuldades, dos momentos difíceis que nós tivemos e das coisas boas que nós tivemos. Nós vivemos 60 anos, 70 anos. Quantas oportunidades e quanto nós fizemos de bom e quantos momentos felizes nós tivemos. Nós não tivemos só tristeza, né? Então, é isso que nós devemos observar, né? Por isso que nós fomos trazidos para esse planeta, justamente porque é o planeta que nós já conquistamos. O planeta Terra é uma escola, o planeta Terra é uma prisão para quem quer viver preso, é um hospital para quem quer viver doente, e é um local de ciência e de estudo para quem quer estudar. Você escolhe o que você quer viver, de que forma você quer viver. Numa prisão, você escolhe. Você quer viver num hospital, a pessoa fica doente o tempo todo, né? Agora, aqueles que querem estudar, o planeta proporciona essas oportunidades. E a doutrina espírita é um manancial rico de oportunidades de estudarmos e desenvolvermos. É isso que eu tinha mais para falar. Muito bem, José. Também está com a gente o Lar da Prece em Itaquaquecetuba. Você está ouvindo pela Estúdio AFM, assistindo pelo facebook.com/Quinta Useiate e também pela TV Suzano, canal 9 da NET, o programa Quinta de Luz, a vida em trânsito, que irá até às 22 horas. Quinta de Luz é um programa que visa aproximar você, querido ouvinte, dos ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. Participe do nosso programa. O nosso WhatsApp é 11 96947 1763. Vou repetir, aqui é 11 96947 1763. Você pode nos fazer uma pergunta, você pode nos trazer sugestões, você pode, enfim, participar do nosso programa da forma que você quiser, né? Porque aqui o nosso programa é feito de contribuições de nossos companheiros, né? Das dúvidas, dos questionamentos, a fim de que nós possamos entender os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. Quinta de Luz é uma realização da USE Intermunicipal do Alto Tietê e vai ao ar todas as quintas-feiras, das 20 às 22 horas. Compartilhe nossas páginas do Facebook, nos endereços facebook.com/mogiusei ou ainda facebook.com/Quinta Useiate. Você poderá ainda assistir parte do nosso programa na TV Suzano NET, canal 9 da NET. Na próxima quinta-feira, às 22 horas, você vem com a gente. Então, eu gostaria de saber se o Calixto teria algo a falar, se ele pode entrar no ar aí pelo Facebook. Muito bem, então o Calixto não pode entrar, não é? Então nós vamos continuar aqui com o nosso programa.
na segunda parte da nossa fala, que é o capítulo primeiro, na segunda parte dos exemplos do livro O Céu e o Inferno, a justiça divina segundo o Espiritismo. Antônio Carlos, você poderia fazer a leitura para nós? E eu posso. Antônio Carlos, o seu microfone, repita tudo de novo. Estava desligado, amigo. Certo. Eu disse que eu posso fazer a leitura sim. Ok? Então vamos lá. A seguir, vamos tratar o tratamento em continuação à lição. Né? A seguir trataremos da próxima lição, que é o passamento. É isso, Alberto? Confirma? O passamento. Incerta. Isso mesmo. Ok. Então, continuando. Incerta no capítulo 1 da segunda parte, exemplos. Né? No livro O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Então, vamos ver o que, né, nessa leitura, o que o livro O Céu e o Inferno, né, Kardec, né, vem trazer para nós sobre o passamento. É interessante essa lição e com certeza instiga novamente a nossa curiosidade e até o nosso espanto, né? Então vamos lá. A extensão da vida orgânica acarreta a separação da alma em consequência do rompimento do laço fluídico que a une ao corpo, mas essa separação nunca é brusca. O fluido perispiritual só pouco a pouco se desprende de todos os órgãos, de sorte que a separação é completa, né, e absoluta quando não mais reste um átomo do perispírito ligado a uma molécula do corpo. Veja que interessante, né? Vale até repetir aí, ó. A separação só é completa e absoluta quando não mais reste um átomo do perispírito ligado a uma molécula do corpo físico, né? A separação dolorosa da alma, por ocasião da morte, estará na razão direta da soma dos pontos de contato existente entre o corpo e o perispírito, e, por conseguinte, também da maior ou menor dificuldade que apresenta o rompimento. Não é preciso, portanto, dizer que, conforme as circunstâncias, a morte pode ser mais ou menos penosa. Mais ou menos penosa. Estas circunstâncias é que nos cumpre examinar. Então, é o que nós vamos estar examinando nessa lição, né? Nesse assunto. A forma com que somos desprendidos do corpo físico e voltamos para o mundo espiritual. Estabelecemos, em primeiro lugar, e como princípio, os 4 seguintes casos, que podemos reputar situações extremas, dentro de cujos limites há uma infinidade de variantes. Começando, são 4 casos. Caso 1. Se no momento em que se extingue a vida orgânica, o desprendimento do perispírito for completo, a alma nada sentirá absolutamente. Olha que glória, né? Olha que glória. Segundo caso, se nesse momento da separação da alma e do corpo, né? Se nesse momento a coesão dos 2 elementos, alma e corpo, estiverem no auge de sua força, produz-se uma espécie de ruptura que reage dolorosamente sobre a alma. Ok? Terceiro caso, se a coesão for fraca, a separação torna-se fácil e opera-se sem abalos.
Quarto caso, se após a cessação completa da vida orgânica existirem ainda numerosos pontos de contato entre o corpo e o perispírito, a alma poderá ressentir-se dos efeitos da decomposição do corpo, até que o laço inteiramente se desfaça. Esse quarto caso é o mais complicado, nós vamos estar falando um pouquinho mais sobre ele. Daí resulta que o rompimento que acompanha a morte está subordinado à força adesiva que une o corpo ao perispírito. Que tudo repetindo esse pedacinho aí. Daí resulta que o sofrimento que acompanha a morte está subordinado à força adesiva que une o corpo ao perispírito. E tudo o que puder atenuar essa força e acelerar a rapidez do desprendimento tornará a passagem menos penosa. E, finalmente, que, se o desprendimento se operar sem dificuldade, a alma deixará de experimentar qualquer sentimento desagradável. Então, vimos aí, nós estamos falando do passamento. Passamento é um termo apropriado, né, para a transferência, a nossa transferência dimensional. Sair do mundo físico e ir para o mundo espiritual. A palavra morte, na verdade, não existe. Existe no vulgar, no popular, na gíria popular. Expressões, né, do povo, né? Crendices, né? Morte significa eliminação, extinção, anulação de alguma coisa, o fim de alguma coisa. E, na verdade, ninguém encerra a sua existência com o passamento ou a transferência do espírito, da alma, né, que é o espírito, para o mundo espiritual. A saída da alma ou do espírito do seu corpo, daquilo que lhe serviu durante os anos que esteve no mundo, de filtro, de vestimenta, para que ele pudesse absorver mais conhecimentos, para que ele pudesse, nas escolas do mundo, como foi falado aí, né, por alguns colegas aí, né? Um minutinho que eu vou soltar o meu bichaninho que está me chamando aqui, mas é 3 segundinhos. Enquanto o Antônio Carlos desculpe, faz essa observação aí, Antônio Carlos. Oi. Só um minutinho aqui, eu aproveito para colocar a participação aqui do Sérgio Pinácio, o companheiro que já participou do nosso programa, e nós convidamos ele para participar outras vezes, né? Já está convidado, viu, Sérgio? Também está assistindo aqui o nosso programa a Cristiane Dugger Oliveira, que manda um boa noite para nós. E lá do Lar da Prece veio o seguinte recado: as coisas boas nós até escondemos dos outros. Muitos acreditam que se falar para alguém aquilo que você pretende de bom, não acontece. Então, essa crença aí que muitas pessoas têm, né, sobre aqueles nossos projetos, né? Então, muitos de nós preferimos fazer segredo dos nossos projetos. E aí, restabelecido, Antônio Carlos, podemos continuar? Sim, e me desculpe o pessoal Tranquilo. Que está nos assistindo. Nesses momentos é assim mesmo. Né? A gatinha da neta entrou aqui no ambiente que eu estou falando, né? E começou a miar aqui. Falei, daqui a pouco sai no microfone, aí fica chato, né? Então, eu pedi aqueles segundinhos aí. Desculpe, pessoal. Aí, nesse caso, não fugiu do nosso controle, né? A gente pensa em tudo, mas não pensa no bichaninho, né? Que gosta da gente, que fica pedindo colo, fica... Mas vamos lá. Então, falando do passamento, né? Aquele momento, só frisando, né? É aquele momento que nós deixamos o corpo físico e voltamos para o mundo espiritual. O verdadeiro mundo, a verdadeira vida é lá.
Aqui nós estamos de passagem, como o José de Jesus que falou agora há pouco, né? Que é, é, aqui é a passagem, é a escola, é o grande educandário, né? De Deus, né? Onde ele nos coloca, a grande escola, né? Onde ele nos coloca para que nós possamos, é, exercitar, experimentar, né? Todas as emoções, todas as nossas fraquezas e virtudes, colocar isso num grande cenário, num grande laboratório, para que possamos, a partir daí, equilibrarmos, adquirir uma maturidade maior diante da vida, diante do próximo, diante da adversidade. E essa passagem, esse passamento aí, então, como disse o José de Jesus, estamos num grande educandário. A Terra, na vida física que estamos agora, todo mundo está ouvindo, todo mundo não. Deve ter muita entidade também ouvindo, né? Junto com os seus protegidos, com certeza, né? Mas vamos falar os vivos, né? Aqueles que estão aqui, né? Os encarnados. Todos é um grande educandário para nós. Tá? E esse educandário, ele é maravilhoso, ele nos permite a oportunidade de exercitarmos, né? De exercitarmos todas as nossas potencialidades e nossas fraquezas também. Aquilo que são potencialidades latentes que estão adormecidas, esperando para despertar, durante a vida, elas aparecem em oportunidade de colocarmos, de exercitarmos aquilo. Surge a oportunidade. E a gente, sem querer, ou depois de tanto insistir, né, vamos, sem querer não, sem perceber, vamos treinando valores que nem sabíamos que tinham. Tá? Assim como as nossas mazelas, nossos vícios morais, materiais, são postos à prova todos os dias. Quem de nós não sente aquele, diante de uma situação adversa, diante de uma dificuldade, de uma provocação, por exemplo, no trânsito, todo mundo apressado, de manhã ou de tarde. De manhã está apressado para ir trabalhar, de tarde está cansado e estressado porque foi um dia difícil, então são dois momentos difíceis, terríveis para se dirigir. Imagina no trânsito lá, estou falando de exercitar nossas fraquezas ou virtudes, né? Que é enquanto estamos encarnados. Depois que fez o passamento, já é outra história. Mas exercitar as virtudes. Pensa no trânsito. A gente, vamos dizer, vamos dar um pontinho para nós. Nós estamos certos, fazendo tudo direitinho, dirigindo na velocidade do local, respeitando a sinalização, enfim, tudo certinho. Aí alguém nos dá uma fechada e ainda se sente no direito de reclamar, de nos xingar, porque nós estamos dormindo na frente, né? Dormindo no entender daquele que está acima dos limites do local. Será que nosso coração vai serenar, vai olhar para o carro e para a pessoa e virar na nossa mente, né, aquele pensamento? Não, ele deve ter, se for à tarde, ele deve ter tido um dia terrível, deve ter passado por poucas e boas nas suas atividades profissionais, seu dia deve ter sido muito triste. Eu entendo esse irmão e não desejo nada, não vou entrar no clima dele. Deus que abençoe ele, vá em paz, irmão. Será que nós vamos agir assim? Ou nós vamos colocar para fora todos os nossos defeitos e vícios? Já vamos abençoar a mãezinha dele, já vamos gritar e querer brigar com ele, sei lá. Então, o educandário é esse. E quando chega nesse momento do passamento, cada um de nós vai reagir de um jeito, conforme os 4 casos mencionados aí.
Aqueles que, muito apegados à vida, todos nós temos obrigação de honrar a vida que recebemos. Deus nos deu a vida para ser vivida e desfrutada para o melhor proveito do nosso espírito, para que possamos retirar da vida, utilizando o corpo físico, com tudo que a vida tem para oferecer ao nosso crescimento. Mas então, e aí cada um vai ter um sentimento diferenciado na hora da passagem, do passamento, na hora do desligamento do espírito com da alma, né, com o corpo físico. E esse desligamento, ou seja, o rompimento dos laços que prendem, fluídicos, que prendem o espírito, célula por célula do nosso corpo, esse desprendimento vai depender do entendimento e do apego da pessoa, dessa pessoa que está partindo, né, deixando o mundo físico, o entendimento que ela tem e o apego que ela tem também com as coisas do mundo. Envelhecer tem que ser com dignidade. Hoje, o Antônio Carlos está com 67 anos. O meu entendimento da vida hoje está muito distante do entendimento do Antônio Carlos aos 30, no auge da minha força física, da minha capacidade intelectual. Intelectual nem digo, porque, graças a Deus, eu estou conseguindo manter um pouquinho disso, né? Mas força, vigor. No auge do meu vigor, eu pensava diferente. Eu confesso que eu tinha um pouquinho de cisma, de medo dessa história de passamento aí, né? Não queria saber desse papo, não, né? Me assustava, assim como muitos jovens também não querem ouvir isso, né? Mas é importante dizer que nós temos que ir amadurecendo, não é querendo morrer, não é isso. Divaldo fala, sempre ele fala, estou com 93 anos e quero ficar aqui até os 100, ele fala brincando, ele gosta de fazer umas piadinhas, né? Ficar até os 103, 105, não sei o quê. É uma que ele nem pode dar exemplo de medo, certo? Não pode. E outra que ele realmente ama a vida, a gente percebe que ele ama a vida, mas ama não por apego, por entendimento. Ele com certeza se reconhece idoso, claro, mas um idoso saudável. É nesse sentido que eu estou falando de amadurecer essa ideia. Não importa que eu esteja já sexagenário, né, indo para mais até, né, não importa. Deus me concede até os dias de... Assim, o meu pensamento, e pode servir para muita gente, ou cada um adapta para a sua realidade. Está mesmo nessa idade, eu me sinto bem, eu me sinto forte, não para estar fazendo coisa que jovens fazem, né? Jogando futebol, enfim, fazendo academia, puxando 100 quilos no braço, 180 quilos na perna, não. Isso já passou a minha fase. Mas eu, com certeza, posso fazer coisas hoje que eu não tinha paciência, não levava jeito, e tantos outros adjetivos que eu posso estar colocando aqui, para fazer na minha juventude. O meu objetivo, o meu foco era outro na vida. Não estava nessa. Tinha outros objetivos. Hoje não é que o meu objetivo é morrer, não é isso. Longe disso. Se eu falar isso, eu estou me complicando diante das leis de Deus. É meu último dia, eu tenho consciência que eu preciso valorizar. Mas entre valorizar e se apegar tem uma diferença gigantesca. Gigantesca. Valorizar é fazer o máximo possível para que cada dia de minha existência, cada presente que Deus me dá ao levantar, mais um dia de vida, seja bem utilizado para o meu crescimento nas experimentações que vou ter durante o dia, na relação que vou ter com as pessoas, no trabalho, na rua, na condução, no trânsito,
na família, enfim, para que esse meu dia seja melhor que o que foi ontem, certo? Seja melhor do que o que foi ontem. Esse foco nós temos que ter. E quando chegar o momento da nossa passagem ou do nosso passamento, isso será de forma tranquila, porque nosso coração e nossa mente estará serena. Inclusive, Santo Agostinho, eu procurei aqui rapidamente, até falei para o Alberto, eu cheguei de viagem, aí não deu tempo de procurar muito, eu gosto de ter sempre um causozinho para contar, né? Mas eu lembro assim por cima, vou falar. Santo Agostinho, é, em uma das falas dele no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala, inclusive se o Calixto achar alguma coisa aí e tal, enquanto eu falo aqui, né, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, depois lê para o pessoal. Eu não tive tempo de procurar. Santo Agostinho tem um ensinamento dele, que ele faz no Evangelho segundo o Espiritismo, que ele diz, mais ou menos é que as palavras, é a ideia, né? Se nos tormentos, não vou falar com as minhas palavras, eu vou tentar lembrar as palavras dele que não vai sair. Se na agonia da morte ou da passagem, por mais dolorosa que seja, aquelas terríveis, algumas pessoas, tem pessoa que infelizmente, né, a passagem dele é doída, né? Se nesse momento nosso coração e nossa mente estiver conectada ao anjo guardião, nosso anjo guardião, ou a Jesus, ou a Deus, ou a Nossa Senhora, enfim, a entidade da nossa devoção. Ele fala, Santo Agostinho fala ao anjo de sua cabeceira, ou ao anjo guardião nosso. Se estiver conectado, mesmo com o corpo, está num hospital, em convulsões de dor e de sofrimento, o espírito já não vai estar mais sentindo aquilo. Já vai ser pego e conduzido por esse guardião aos planos celestes. Porque nosso coração, nossos pensamentos, já durante os últimos anos da vida lá, ou uma parte da nossa vida, né, quando vai já amadurecendo, sempre foi com Deus, com o plano espiritual, sempre foi com respeito e amor ao próximo. Se alguém não gosta dele, é como diz Divaldo, é problema desse alguém. Ele está de paz com o mundo e com o seu protetor. Esse feliz, essa pessoa feliz que está nessa situação na hora da passagem, vai ser conduzida pelo anjo, o seu anjo guardião, até os cumes celestiais. E lá receberá, mesmo antes da passagem, as glórias, né, as recompensas de ter tido uma vida cristã, uma vida devotada ao bem, ao próximo e ao crescimento pessoal também, ao entendimento do que está fazendo aqui. Então, o passamento aí que está falando, ou vulgarmente, né, como a turma fala, a morte, né, vulgarmente, né, a morte ou a passagem, né, dessa vida para outra, vai depender muito do grau de entendimento e de aceitação que nós tivermos. Afinal, tem romance que fala que céu e inferno é um estado de espírito, uma realidade essa. Céu e inferno é um estado de espírito. E a passagem para esse local vai depender do que acreditamos, vai depender do que exercitamos durante a vida, vai depender da nossa fé e da nossa confiança nas leis de Deus. Estamos no mundo, agora, daqui a algum tempinho somos recolhidos. Para alguns esse tempinho vai ser gigante, para outros vai ser questão de minutos, segundos, horas, dias, mas, de qualquer forma, a passagem é suave para quem estiver com o coração e com a mente conectada em Deus, aos seus protetores, aquele alguém que faz as suas orações ao se deitar, que faz agradecimento a Deus por mais um dia de vida ao se levantar. Esse vai ter uma passagem suave, pode ter certeza. Alberto, é contigo. Você está ouvindo pela Rádio Estúdio AFM
e assistindo pelo Facebook, no endereço facebook.com/quintauseiate, e também pela TV Suzano, canal 9 da NET, o programa Quinta de Luz, A Vida em Trânsito, que irá até às 22 horas. Quinta de Luz é um programa que visa aproximar você, querido ouvinte, dos ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. Mande-nos uma mensagem. Nosso WhatsApp é 11 9 6947 1763. Vou repetir o número: 11 9 6947 1763. Envie-nos uma mensagem, fale de suas dúvidas ou dê alguma sugestão para o nosso programa. Quinta de Luz é uma realização da USE Intermunicipal do Alto Tietê e vai ao ar todas as quintas-feiras, das 20 às 22 horas. Compartilhe nossas páginas no Facebook, nos endereços facebook.com/Mogi Usei ou ainda facebook.com Quinta Useia. Vou repetir, facebook.com/Quinta Useiate. Você poderá rever parte deste programa na TV Suzano, canal 9 da NET, na próxima quinta-feira, às 21 horas. Vem com a gente. Pessoal, nós queremos... O Antônio Carlos falou bastante da questão da vida de 67 anos, não é? Então, nossa equipe quer parabenizar o Antônio Carlos, que no dia 20 de julho completou 67 anos. Receba aí os nossos parabéns, Antônio Carlos, da nossa equipe. Muito obrigado, pessoal. Fico feliz com essa homenagem de vocês aí. Muito obrigado. Almir quer falar? O José? O Almir que vai falar? Almir? Pode ser um dos dois. Então, essa lição é para a gente pensar um pouquinho, né? No nosso desencarne. Você quer desencarnar bem? Viva bem, né? Simples assim. Vive bem. Agora, todos os ensinamentos do Evangelho é para ser vivido, exercitado no nosso dia a dia. Quando ele fala fala da mansidão, né? Bem-aventurados os mansos e pacíficos, né? Por que ele falava isso? Você já pensou no momento do desencarne? A pessoa está num estado de raiva, de ódio. Como que ela vai despertar no mundo espiritual? E aqui na lição fala muito bem que para desligar todos os átomos de todas as células entre o corpo perispiritual e o corpo carnal. Então, até a última célula. Então, imagine o espírito apegado ao corpo físico, apegado às coisas materiais, o desapego, aonde estiver o seu coração, ali estará o seu espírito. Não é assim? A lição de Jesus? Aonde está o meu espírito? Aonde estão os meus pensamentos? Eu acho, não sei se eu contei aqui de um amigo nosso, que ele desencarnou na véspera de Natal. E ele montando a árvore de Natal, ele e o neto dele. E ele era um espírita. E ele desencarnou naquele momento.
ele estava orgulhoso por causa do filho, do neto, né? Então, vocês já imaginaram aquela situação, daquela alegria daquela pessoa, preparando tudo para aquele acontecimento? Como que seria, né? Então, basta nós levarmos a nossa vida tranquila, porque em qualquer momento nós podemos desencarnar. Todos nós estamos sujeitos ao desencarne, ao desligamento, ao passamento, como está na lição, né? E agora, vai refletir esse momento o nosso estado de espírito. Em que condição nós estamos? Então, quando Jesus diz que nós devemos ser pacíficos, não é para o outro, porque nós não sabemos o momento do nosso passamento. Porque esse momento de passamento é que o nosso estado de espírito vai ser o sofrimento que nós vamos ter no mundo espiritual. Imagine o espírito ele pode se desligar, como diz na lição, 1 minuto, ou ele pode levar até anos. Ele vê todo o seu corpo sendo deteriorado, todo o seu corpo ser consumido, né? E ele sentir ali, nós temos relatos dessa natureza, de espíritos que desencarnaram, que não foram muito pessoas não tão boas como deveriam, né? Então, eu acho que é isso que nós devemos observar no Evangelho, porque o Evangelho é para ser vivido, para ser praticado. Todos esses ensinamentos da mansidão, da paz de espírito que nós falamos, paz de espírito, irmão. E muitas vezes nós vivemos o inferno dentro de nós. E muitas vezes nós vivemos o inferno e fazemos da vida do outro também um inferno. E aí nós perdemos a oportunidade de sairmos bem daqui deste planeta. Ou seja, deste momento, dessa aula que nós estamos tendo, que é essa vida. Essa vida é uma aula na existência do espírito. Uma vida, uma aula. E muitas vezes nós perdemos a oportunidade, tiramos a nota abaixo da média e somos reprovados. Não é, Alberto? Tiramos uma Muitas média. vezes acontece isso, hein, José? Entendeu? Muitas vezes. E nós conhecemos várias histórias, né, de irmãos que retornam 2, 3 reencarnações corrigindo o mesmo problema, né? Então, realmente, a gente precisa fazer um esforço para verificar as nossas tendências, né? E aí, então, ir corrigindo essas tendências inferiores que ainda insistem em permanecer em nós e, às vezes, se transformando em vícios, né, José? Exatamente. E o vício nos prende, todo vício nos prende aqui na Terra. Todo vício nos prende. E as pessoas muitas vezes não querem saber. O vício de uma bebida, do fumo, da droga, qualquer que seja, né? Não é nada, tudo me é lícito. Tudo me é permitido, mas nem tudo me é lícito. Então, eu tenho que saber, se eu ainda não sei o que é bom para mim, nós vamos ter que voltar, porque nós somente sairemos daqui quando nós nos conhecermos as nossas fraquezas e eliminarmos. Eliminar não é esquecer, é saber que eu superei essa situação. Saber que eu superei, passei por essa situação e venci. Estive no mundo e venci o mundo. E venci aquilo que o mundo proporciona para nós. Porque ele dá todas as oportunidades
para a nossa escolha, né? Escolher o bem e o mal. Só depende de nós. Almir, Foi muito bem exposto, tanto o Antônio Carlos como o José, mas eu queria só ressaltar que não basta ter o conhecimento da doutrina espírita, todo esse conhecimento da vida espiritual, do desencarne, se nós não melhorarmos dentro de nós, como foi colocado. Nós trazemos em outras reencarnações muitas misérias, muitos vícios. Lá no primeiro bloco, aqui é um grande hospital que possamos tratar das nossas enfermidades. Muitas vezes, ao combatê-las, nós inserimos outras enfermidades. Vamos pesado no nosso corpo espiritual. Essa passagem dá para ser branda ou rosa. Então, tudo vai depender. Nosso conhecimento da doutrina espírita vai ajudar? Vai. Mas o que vai contribuir, carne, sereno, né? Confundido nos 4 casos, vai ser a nossa moralidade. A reforma íntima, procurando sempre, nos procurando, como o José falou, combater nossos vícios, ajudar essa passagem seja mais suave. A oração aqui, como se tivesse você viajado de uma cidade para outra, seu bilhete, crédito que você tem, você vai comprar esse bilhete no ônibus. Se você tiver crédito, você vai ter um ônibus de leito, com todo aquele conforto, banheiro, monitor, funcionário. Agora, se tiver pouco crédito, você vai ter um ônibus normal, que seja você tem uma televisão, um banheiro e pouco conforto. Se você tiver menos crédito, você vai comprar uma passagem de um ônibus de fretamento. Não tem banheiro, não tem ar-condicionado, aquele ônibus normal. Se você não tem nenhum crédito ainda capaz de obter esse, você vai de um carro rodoviário urbano, sem um conforto. Os créditos são aqueles que estão dentro da nossa alma, vou falar, né? Atitudes, nossas tendências, procurar nos crescer cada dia. Isso nós nos tornamos que, com essa passagem, vai ser uma passagem suave. Tudo depende de nós, como foi colocado. Então, se nós queremos passar do outro lado sem sofrimento, nós temos que investir. São os créditos, são as nossas virtudes que nós temos que ter dentro de nós. É isso que eu queria colocar, Alberto. Eu passo para o Calixto. Calixto ainda não está conseguindo entrar, não é? Muito bem. Nós queremos enviar um abraço aqui para a Ana Cristina, nosso ouvinte de Suzano, da Associação Beneficente Vinha de Luz. Agradecemos aí o seu boa noite, a sua audiência ao nosso programa. Essa questão do passamento, né, colocada aí pelos nossos companheiros, né, bastante nos convida a fazer uma reflexão importante a respeito de como nós estamos levando a nossa vida terrena, né? Como já disseram todos aí participantes, né? Isso vai depender, a nossa condição no passamento vai depender de como nós vivemos. Aí eu lembro sempre, quando se trata desse assunto, do nosso companheiro José Herculano Pires.
que desencarnou, se não me engano, ele estava em Salvador quando desencarnou. Se tiver algum erro na minha fala e alguém se lembrar, aí pode falar. E naquela mesma noite, ele deu comunicação aqui em São Paulo, né? Não me lembro em qual local, né? Ele deu comunicação sobre o próprio desencarne. Né? Então, isso revela, né, e nós observamos também pelos seus livros, pela sua filosofia, né, o quanto este espírito era elevado. Né? Francisco Xavier, para desencarnar, também ele se preparou. Né? Primeiro, ele pediu a Deus, né, que o desencarne dele se desse num dia que o povo brasileiro estivesse feliz, para que este desencarne não repercutisse, né, como colocando ele lá como herói, a notícia mais importante do dia, né? Então, o desencarne dele foi no dia se não me engano, no dia do Penta, né? E aí ele, sabendo disso, ele pediu para preparar um chazinho para ele, pediu para vestir a melhor roupa, né? E suavemente desencarnou naquela mesma noite em que nós comemorávamos o pentacampeonato. Por isso, então, acontecem as advertências de Jesus, né? Caridade, que nós possamos praticar a caridade na sua essência. Porque dar uma esmola, ajudar uma pessoa que sabidamente ela está precisando mesmo, esta é uma caridade relativamente simples. Nas calamidades, né? Neste momento em que nós estamos vivendo, né? Mas nós precisamos praticar a caridade na sua essência, ou seja, perceber a necessidade do nosso irmão, perceber a necessidade do nosso irmão pela nossa sensibilidade. Ao conversar com ele, né, perceber que ele está precisando de alguma ajuda e ajudá-lo de forma sutil, de forma tranquila e serena, a fim de que ele não sinta-se humilhado ao receber aquela nossa ajuda. Outras vezes, dar um conselho, ou então oferecer o nosso ouvido para que esse amigo, esta amiga, enfim, possa dizer sobre os seus problemas. Muitas vezes, quando nós falamos dos desafios que estamos enfrentando, ao revelar esse desafio para outra pessoa, automaticamente nós encontramos a resposta para aquele desafio. Então, nós temos também a consciência de que este corpo material, né, esta matéria, serve apenas de ferramenta ou de vestimenta para a nossa evolução. Por que vestimenta para a nossa evolução? Se nós temos o nosso corpo saudável, né, então utilizamos o recurso físico ou o recurso intelectual para auxiliar as outras pessoas. Então, damos um pouco de nós para alguém. Mas se nós temos um corpo físico ou a intelectualidade prejudicada, é porque nós precisamos passar por aquela prova ou por aquela expiação. Então, veja, né, a utilidade do nosso corpo físico, né, seja ele
perfeito, seja ele portador de alguma deficiência. O espírito é íntegro, mas o corpo apresenta alguma deficiência, e nós observamos isso, por exemplo, naquele Stephen Hawking, não sei se eu estou pronunciando corretamente o nome dele, os companheiros podem fazer aí a correção. Então, esse nosso amigo, né, que não falava, né, ele fez descobertas científicas importantíssimas, né, para a nossa evolução neste momento. E o corpo físico dele era totalmente, né, quase que totalmente, vamos dizer, desprovido de ação. Muito bem, nosso corpo físico, veja como acontece com muitos de nós. Nós, às vezes, temos sapatos que não utilizamos, mas mantemos esse sapato guardado ali no guarda-roupa ou na sapateira, né? Eu pergunto por quê? Por que que nós guardamos esse sapato que já não nos serve mais? Ele poderia servir, ser útil a um nosso irmão que não tem recursos para adquirir o sapato, dado a condição que nós estamos vivendo nos dias de hoje, né, que as experiências que o homem encarnado está atravessando. Nós, então, não temos o desprendimento suficiente para doar esses bens materiais, para jogar fora aquilo que não nos serve mais. Nós enchemos o nosso guarda-roupa, nós enchemos as nossas sapateiras, nós enchemos os nossos armários de louças, objetos que nunca vamos utilizar. E o nosso relacionamento com as pessoas. Muitas vezes, nós nos sentimos donos da outra pessoa. Olha a situação que nós nos colocamos. Nos sentimos donos da outra pessoa. Então, como nós devemos curar estas circunstâncias, esta situação? Nós precisamos fazer todo o bem que estiver ao nosso alcance. Todo o bem. É um exercício diário que todos nós vamos fazendo. Quando nós nos doamos em favor de outra pessoa, ou doamos bens em favor de outra pessoa, nós começamos a entender o verdadeiro valor que esses bens têm. E nós passamos a nos portar como verdadeiros usufrutuários e não como donos. Por quê? O verdadeiro dono de tudo isso que nós possuímos, do nosso corpo, do nosso dinheiro, da nossa roupa, o verdadeiro proprietário é Deus. Então, nós não vamos levar nada desta vida. Porque mesmo aquelas pessoas que colocaram no seu caixão alguns bens, porque era a vontade dele que colocasse lá um livro, uma camisa, um colar, sei lá o quê, né? Quando exumaram aquele cadáver, encontraram todos aqueles bens ali, apodrecendo, quando poderia ser útil para uma outra pessoa, poderia ser útil para a caridade. Mas não,
serviu de alimento para as bactérias, serviu de alimento para os germes. Então, queridos irmãos, nós precisamos ter consciência do verdadeiro valor que tem os bens que nós possuímos, ou melhor dizendo, que nós somos usufrutuários, porque na verdade nós não possuímos nada aqui nesta vida. Tudo é ferramenta para a nossa evolução. Algum irmão quer fazer alguma observação? A gente tem ainda 1 ou 2 minutos para alguma fala. Ok. Então, nós estamos nos aproximando do encerramento do nosso programa. E então nós queremos agradecer a sua audiência, querido ouvinte, e nós vamos aqui para a nossa fala final do nosso programa, para que a gente possa encerrar o nosso programa de hoje. Você poderá ver parte desse nosso programa na TV Suzano Net, né? É o canal 9 da NET. Portanto, se você é assinante da NET, você pode assistir parte do nosso programa lá. Vem com a gente participar do nosso programa. Então, vamos às despedidas dos nossos participantes pela ordem alfabética. Almir. Alberto, então, boa noite aos ouvintes e ficamos na paz de Deus e esperamos a todos os ouvintes no próximo programa, na Quinta de Luz. Até mais. Antônio Carlos. Microfone, Antônio Carlos. Microfone fechado. Boa noite a todos que estiveram conosco nessas 2 horas. Agradecemos muito. É muito importante para nós a presença de vocês. Para que na próxima semana possamos estar juntos novamente, se Deus assim o permitir. Boa noite. José de Jesus. Boa noite a todos os companheiros, boa noite a todos os ouvintes. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja no coração de todos. Muita paz. Calixto, pelo menos para a rádio aí, a sua despedida, Calixto, pode ser? Ok, então as despedidas do nosso companheiro Calixto, e nós chegamos então ao final do nosso programa Quinta de Luz, a Vida em Trânsito, que vai ao ar todas as quintas-feiras, das 20 às 22 horas, na rádio Estúdio A FM e também pelo site estudioafm.com. Visamos aproximar você, querido ouvinte, dos ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. Agradecemos a sua audiência e principalmente a sua participação. Agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus, agradecemos ao mentor amigo do nosso programa por mais este programa. Estaremos de volta na próxima quinta-feira, às 20 horas, com a graça de Deus. Tenham todos uma boa semana.